Vamos lá. Bom, então eu sou Cláudio Santos, hoje é dia 21 de agosto de 2019 e eu começo uma nova fase. Nessa fase eu estarei me aproximando cada vez mais das pessoas com meus estudos e conhecimento. Serão vídeos curtos que eu vou estar gravando, em média 20 minutos, para não ficar tão longo, porque eu mesmo não gosto de assistir vídeos que são muito longos, porque me torna cansativo, então a gente vai tentar ser preciso na informação. Hoje a gente vai estar falando sobre as crianças e os conflitos. Na próxima semana a gente vai falar sobre as angústias, depois nós vamos estar falando sobre relacionamentos. Então nas lives eu vou estar procurando abordar ou os temas que as pessoas me procuram, ou mesmo convidando amigos também para fazer propostas de explicação de trabalho, como está funcionando as coisas, para a gente poder informar cada vez mais as pessoas. Então, hoje a gente vai estar falando, como a gente fez o propósito da votação, né, das perguntas, sobre as crianças e os conflitos. Então, quando a gente fala sobre criança, qual criança que você está olhando? A pergunta sempre qual criança que nós estamos perguntando? Tá? Vamos dar exemplo para ficar mais fácil. A gente precisa conhecer para entender as coisas. Quando você vai atravessar a rua, você tem uma criança, você pega ela no colo, você dá a mão para ela, você só orienta ela, você fica olhando para ela ou você confia que ela vai atravessar essa rua? Então, quando isso acontece, a gente está falando do quê? De várias idades. Quando a gente está falando de uma criança, nós temos que entender de qual criança que nós estamos falando e o que a gente pode estar esperando dessa criança. Porque a criança, ela tem uma forma de funcionamento, ok? Então, para a gente conhecer de criança, outra coisa que eu gosto que todo mundo entenda qual a imagem de criança que você tem? Essa criança que você está olhando é a criança da sua infância, são seus filhos, um filho específico. Nós estamos olhando aquele filho que é o aluno, porque é diferente a criança dentro da sua casa e a criança que você vê na escola, né? A gente escuta muito essas histórias. Eu sou pai de 2 crianças e tem aquela história, na escola se comporta super bem. Às vezes eu gostaria de ver como são meus filhos dentro de uma sala de aula, porque em casa eles não param. Então, será que realmente eles ficam sentados? Será que realmente eles fazem tudo? Será que eles obedecem, né? E dentro de casa não faz? Mas quantas vezes nós escutamos, olha, ele estava super comportado aqui, foi você chegar, ele virou isso daí. Então, nós temos que entender que nós temos várias imagens de criança. E essas imagens de criança é que a gente tem que trabalhar. O que o pai está vendo, o que o professor está vendo, o que a criança está vendo, para onde a criança está olhando. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar para a gente entender uma criança de verdade, né? De onde vieram essas crianças? Quem são os pais dessas crianças? Como essas crianças se relacionam com as pessoas, né? Como os pais se relacionam com essas crianças? E outra coisa que é importante para onde as crianças olham. Então eu vou estar mostrando para vocês durante uma live mais ou menos como funciona tudo isso. Eu quero fazer em pouco tempo, né, lembrando, para informar. Só que isso é o que a gente precisa conhecer. E o restante as pessoas podem me perguntar, podem questionar. O Instagram eu estou usando hoje justamente para isso, né, para deixar as pessoas mais próximas e perguntando. Então, para entender, né, como funciona uma criança, o que a gente precisa? De conhecimento. Como funciona uma criança? Como que funciona um adulto? É a mesma coisa. Nós temos fases de vida. Então, a criança, eu gosto de explicar não só a criança, mas o adulto ou qualquer ser humano através da neurociência. O que é a neurociência? A neurociência é a ciência que estuda o comportamento humano, como que tudo isso funciona. Então tem uma base que eu uso nos meus tratamentos, nas minhas conversas com as pessoas. Eu lembro sempre minha esposa como que elas funcionam. E eu sou taxativo nisso, porque isso é muito importante. Todos nós sabemos, 95% do nosso cérebro é inconsciente. 95% do nosso cérebro é autônomo. A gente tem que conhecer disso. 5% sobra para o nosso cérebro consciente, o que a gente acha que domina, ok? E tem uma diferença muito grande também de funcionamento desse cérebro. O cérebro, a velocidade de funcionamento dele é diferente.
O cérebro consciente, imagina que você vai colocar ele dentro de um carro e ele vai entrar, nesse carro ele vai numa velocidade de 100 km por hora. O cérebro inconsciente, ele funciona a milhões de km por hora. A gente mede isso por bits, tá? Então são centenas de bits e milhões de bits. Quando você coloca o cérebro inconsciente num carro, ele vai sair na rodovia a milhões de bits por hora. Ou seja, quando o consciente pensar em ir para um lugar, o inconsciente já foi e já voltou várias vezes. Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes a gente ignora quais são as percepções que a gente tem. E o cérebro inconsciente é que traz essas percepções. Depois você vai analisar tudo isso. Por exemplo, quando você chega num lugar, né, uma pessoa que tem medo de altura, só que se ela chegar num prédio e ela estiver ali, conscientemente ela sabe que ela tem uma distância de segurança. Agora, ela não conseguir nem subir quer dizer o quê? É uma reação que ela tem relacionada ao quê? A esse cérebro inconsciente, que é mais veloz do que o consciente dela, ok? Então, outra coisa que é muito importante a gente entender é que o cérebro é dividido em 3 partes. Nós temos uma camada que a gente chama de tronco cerebral, né, que a gente acaba pondo um apelido de tronco reptiliano. Nós temos o cérebro límbico e o neocórtex. Tudo isso nós vamos desenvolver por etapas. Nós vamos desenvolver quando? De 0 a 3 anos de idade, nós desenvolvemos o cérebro que está relacionado à nossa sobrevivência, às nossas adaptações, às nossas intuições, que é o cérebro reptiliano. Então, esse é o cérebro das nossas ações. Então, muitas vezes a gente tem que entender como as coisas estão funcionando para a gente poder entender uma criança de 0 a 3 anos de idade. Porém, uma criança, né, que ela de repente é muito nervosa, que ela é muito ativa, pode ser algo que aconteceu de 0 a 3 anos de idade. Depois de 4 a 7, a gente desenvolve o cérebro límbico. Tá? Esse cérebro é o cérebro das nossas emoções, o cérebro das nossas trocas. E esse cérebro ele é muito importante de ter conhecimento, porque é uma fase maravilhosa da vida, é a fase do cérebro criativo. Então, quando a gente quer ser criativo, a gente usa muitas vezes esse cérebro. Tá? Depois nós temos de 8 a 13 anos o cérebro que a gente chama de neocórtex, que é o cérebro consciente. Lembrando que o cérebro consciente, gente, ele é 5% da nossa capacidade de uso e lembra que ele é mais lento do que o restante, que a gente chama de cérebro inconsciente, que é a parte do sistema autônomo, ok? Então, como que